tarde, meu amigo Peixoto. Boa tarde, você, audiência. Aqui nós estamos no podcast da Barbearia Peixoto, o empresário Lázaro, entusiasta do tema político e principalmente entusiasta da monarquia. Mas esse é assunto que a gente vai discutir depois com calma. Hoje é um espaço aberto para pergunte ao presidente. Como eu pretendo me candidatar a presidente, estou colocando a cara a tapa para que você pergunte o que você gostaria de perguntar ao candidato a presidente. Lázaro, o que você gostaria de perguntar ao presidente, o candidato a presidente da República? Bom, a primeira pergunta que eu acho interessante ser feita é justamente qual panorama você enxerga para uma pacificação política no Brasil. Pacificação política que eu digo, há anos atrás nós não tínhamos essa bipolaridade tão grande. E hoje isso está se formando não só no Brasil, mas no mundo todo. Enfim, qual panorama você vê disso? Eu não estou julgando que isso seja saudável ou não saudável, mas você entende que isso vai perdurar por muito tempo? Ou isso tende a, com o tempo, voltar a tornar-se uma coisa mais homogênea? Bom, a disputa política no Brasil ela é confundida com a disputa por time de futebol, por escola de samba, por agremiações. A gente confunde a imagem política com a imagem da nossa preferência. Esse clima de passionalidade na política brasileira foi estimulado recentemente pelo partido da esquerda, que para poder ganhar notoriedade ele precisava odiar, criar um inimigo, né? Odiar esse inimigo para poder ter um discurso para atrair eleitores. Se cada um de nós começar a praticar o foco nos objetivos e nas propostas políticas, ao invés da personagem que está por trás delas, a tendência é que isso vá perdendo força e no futuro todo mundo comece a pensar no que é comum para nós dois. Não importa se você é homossexual, se você é evangélico, se você é espírita, terraplanista, sei lá, qual é a sua preferência por time de futebol, nada disso importa. Mas existe um ponto que é comum para nós dois. Como a coisa pública é gerida, mantida, né, e melhorada. Isso é que precisa começar a aparecer nas propostas de governo. Isso é que precisa ganhar foco na discussão. As nossas preferências pessoais são pessoais. Então eu me junto com o meu grupo que defende essa causa, que defende esses interesses e vou brigar por isso junto aos parlamentares para ganhar força nesse segmento. Ou fazer manifestações para tornar público um desejo comum entre eu e outros iguais. Mas isso é longe de ser política. Política é a regra de condomínio, o que vale para mim e para você, independente das nossas preferências pessoais. E quando a gente começar a cobrar dos candidatos uma postura, uma proposta de projeto de Brasil e menos nós contra eles, com o tempo isso vai acabar. A gente vai começar a gastar energia com o que realmente é importante, que são as propostas. Agora, essa é uma coisa que eu não faço sozinho, você não faz sozinho. A gente tem que começar a dar exemplo, cobrar dos nossos candidatos uma proposta pró-Brasil e brigar por ela. Não depende de quem está carregando essa proposta debaixo do braço. Esse é o meu ponto de vista. Se começarmos isso em 5 anos, eu tenho a impressão de que acabaram essa disputa política. Vamos começar agora a discutir propostas. Esse é o meu ponto de vista. Espero ter respondido a sua pergunta. Se tiver mais uma, manda aí. Voltando à ideia da bipolaridade, dentro do espectro direita e esquerda, onde você se encaixa? Essa é uma excelente pergunta. Quando eu era novo, eu era simpático com a ideia romântica do socialismo, né? Todo mundo vai trabalhar igual, vamos dividir tudo, aquela ideia de república, né? Mas basta você ficar um pouquinho mais velho, você vai perceber que se não tiver uma mão forte do Estado, como acontece na China, como acontece na Coreia do Norte, como acontece em Cuba e acontece na Venezuela, essa ideia de trabalharmos juntos e dividir o resultado não vai funcionar e não vai prosperar. Então o socialismo, do ponto de vista
utópico, ele é perfeito. Colocá-lo em prática, a gente vem tentando desde a década de 60 sem sucesso. Eu também não gosto do modelo capitalista do laissez-faire, né? Deixa a coisa rolar solto, né? E vamos ver como é que fica no final. Não acho. Eu sou a favor de um Estado forte, um Estado que ele é o maior agente de qualquer economia. Um país, por exemplo, por menor que ele seja, ele é maior do que a sua maior indústria, ou do seu conglomerado de indústria, do seu setor. Ele pode interferir com políticas públicas que, jogando pesado, né? O Estado não é uma SA. Os acionistas somos eu e você. Então, tem que ter a mão do Estado governando e controlando o benefício coletivo, aparentemente parecido com o socialismo, mas não é uma intervenção a ponto de desestimular o empreendedorismo. O empreendedor tem que ser livre. Nós somos um dos países com maior dificuldade com a falta de liberdade. A gente precisa mudar isso. A gente precisa deixar as coisas correrem livres. Aqui nós temos 3 bancos, 3 companhias aéreas, 3 empresas de telefonia, 3 emissoras de televisão. Mais de 220 milhões, a gente não tem concorrência. Então a gente precisa estimular a concorrência. Isso é muito típico de um país socialista, uma economia socialista, onde só tem o escolhido pelo Estado. Não, a gente tem que abrir mesmo, tem que privatizar tudo, na minha opinião, porque a concorrência, ela é boa, ela é saudável, ela gera emprego, ela gera renda, gera imposto, gera emprego. O Estado não tem condição de absorver tudo isso e cria-se um ambiente propício à corrupção, né? A gente já tem um passado endêmico, né, de corrupção. Então, quanto menos o Estado estiver presente, menores são as chances de você ter entes públicos envolvidos em corrupção. É evidente que tem uma parcela mínima da sociedade que tem que pertencer ao Estado mesmo, né? Que são os auditores, que são os magistrados, né? Que são os legisladores, né? E a cúpula e a cúpula do executivo, né? Que nós temos um terceiro nível para baixo, podia ser tudo CLT, ia custar menos para o Estado, para todos os cidadãos, né? Ia melhorar a eficiência, porque não está bom você manda trocar. Sem servidor público é mais difícil você fazer isso. Professor, médico eu já acho que não é importante, eu privatizaria todo o sistema de saúde, todo o sistema educacional. Funciona assim na Suécia, ninguém reclama. É um dos países que hoje mais tem um apelo social. Ele era capitalista radical e agora está migrando aos poucos para um modelo mais social, né? E lá no sistema do voucher, eu dou o dinheiro para o aluno e ele escolhe a melhor escola que ele quiser, estuda mais perto da casa dele, que está alinhado com as convicções políticas e religiosas dele, né? Mas nessa ideia de privatização de saúde, de educação, a seara, vamos dizer, do pensamento mais conservador, defende justamente aquele entendimento de que o Estado cuide apenas do essencial. Qual é o essencial elegido por eles? Saúde, educação e segurança pública, e as outras questões do próprio Estado. Mas as principais são essas. Então, instituindo-se questão de responsabilidade de empresas no colo do Estado, questão de responsabilidades, além dessas 3 que a gente está citando aqui. Essa questão da privatização do sistema de saúde, do sistema educacional, continuaria sendo um fornecimento do Estado, porém, mediante uma estrutura privatizada. Ou seja, o Estado continua sendo responsável por isso e, mediante esses vouchers, ele faz a coisa acontecer. Ou isso também seria algo que cairia para a iniciativa privada sem que o Estado se responsabilizasse disso. Ou seja, ao invés dele cuidar desses 3 pilares, ele estaria cuidando apenas da segurança. Eu acho que não, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as privatizações no Brasil, elas são meio cartas em branco, né? Você assina um cheque em branco, depois o cara faz o que quer com aquela concessão. Mas é bom lembrar que a gente já está acostumado com a concessão
para empresários para exercer serviço público. Quer um exemplo? Limpeza pública, transporte público. O Estado não contrata o lixeiro, compra o caminhão de lixo e vai na tua casa recolher o lixo. É uma obrigação do Estado, questão do saneamento, né? Mas ele licita para que empresários, perfeito? Explorem esse setor. A gente já está acostumado com isso, com a água, com a luz, com o lixo. Por que não conceder exploração do serviço de educação a empresários? A gente já está acostumado, já faz isso com o transporte. Tá certo. O que falta, por exemplo, no transporte, é a questão da fiscalização do Estado na prestação do serviço do seu concessionário. Ele devia ser mais duro com o dono da empresa de transporte, porque, na final de contas, ele está explorando uma concessão pública, um direito público. A transmissão, por exemplo, de rádio e TV é uma concessão do Estado. Ele devia ser mais duro com o que é veiculado, principalmente com o que diz respeito à imagem de personalidades públicas e políticas. Você tem todo o direito de não gostar do presidente. Eu também não gosto. Mas isso também dá o direito de usar uma concessão do Estado para falar mal, difamar e dizer que isso é jornalismo. Né? Eu já teria dado uma canetada, porque a concessão é do poder público, em especial do executivo. Você, como presidente, teria dado uma canetada? não uma canetada, mas um alerta de que não pode se falar qualquer coisa, é isso que você está dizendo? Por exemplo, você no lugar do Bolsonaro já teria se irritado e pedido determinado posicionamento diferente de determinada emissora, é isso? É o seguinte, eu acho que o diálogo tem sempre prioridade. Eu chamaria os diretores, os executivos, os donos, os acionistas, ou seja, quem manda lá no negócio, sentaria numa mesa e diria para eles claramente o que eu estou dizendo aqui. Vocês executam uma concessão do Estado para fazer comunicação social. Você não tem o direito, não te assina uma carta em branco, um cheque em branco, para você explorar isso comercialmente, falar o que você quer, dizer o que você quer e principalmente, né, manipular a opinião pública contra a imagem minha ou de terceiros. A opinião é da audiência. Você não tem uma concessão para dar a sua opinião, você tem uma concessão para informar. A gente não pode confundir as coisas. Eu não te dei um cheque em branco. Então você reflita, se você tem interesse na concessão, você reflita o seu papel como veículo de comunicação. Aí para os bons entendedores, né? Minhas palavras lá. Isso ameaça a imprensa? Não. É botar cada coisa no seu lugar. Eu não sou contra facas, mas tem uma gaveta de faca e tem uma gaveta de garfo, tem uma gaveta de colher. Não boto tudo junto para não misturar, para não correr risco, não oferecer possibilidade de incidentes. É só isso. Eu sou a favor da imprensa, pior que seja a nossa imprensa, ela tem um papel de pelo menos, vamos falar como um vulcão, né? De colocar em erupção determinados assuntos que alcança todo mundo de uma vez. É diferente do WhatsApp, porque quem é corrente A só vai falar de A, quem é corrente B só vai falar de B. Quando cai numa rede broadcast, de uma forma ou de outra vai respingar em mim e você determinados temas. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de imprensa. E todo mundo pode falar mal do presidente? Pode, dando a ele o direito de resposta. Então, você fala mal do A, depois você chama o dele lá e dá para ele o direito de resposta. Não pode ser esse massacre, essa perseguição ideológica, antipática. Como acontece. Como aconteceu com a Dilma também. A Dilma foi massacrada, execrada, com o apoio da imprensa. Não gostava da Dilma também, não achava ela preparada para exercer um papel de tanta importância que é ser o presidente da República. Mas ela também não merecia a perseguição que foi feita com ela, né? E da forma como foi feita com ela. A imprensa é livre, mas é liberdade sem esculhambação. Você tem que ter regra. Mais uma pergunta? Sim, mais uma pergunta. Dentro do atual espectro de partidos que existem no Brasil, considerando que eles não têm em si eles não representam ideias individualizadas, né? Então, o mesmo político que há anos defende determinado
partido é o mesmo que, por força da conveniência, muda todo o seu raciocínio, muda todo o seu discurso. Você pega agora, por exemplo, a situação que está acontecendo, a possível vice-presidência do Alckmin junto com o Lula. Eles que foram candidatos totalmente contrários há 20 anos, agora simplesmente por conveniência resolvem se juntar, né? Fazendo até cisões dentro dos seus próprios partidos. Enfim, considerando que os partidos não representam ideias, que era o que eles efetivamente deveriam representar, a qual partido você se filiaria? E como você vê também, do mesmo modo que eu perguntei da questão da pacificação social em relação à política, como você vê o futuro do desenho desses partidos? Porque não é possível ficar com tantos partidos e ainda mais sem representar nada e eles tendo tantos direitos como tem hoje em dia, né? Por exemplo, candidaturas avulsas são proibidas, porque você tem que passar por um partido que não representa nada, que recebe dinheiro público garantido e, enfim, ou seja, não representam nada, são financiados por conta própria, sem necessidade de esforço próprio, e você é obrigado a estar dentro dessa estrutura. É igual ao sindicato. O sindicato, o patronal atrapalha o laboral atrapalha o patronal, todo mundo atrapalha o outro, mas são obrigatórios a existirem, um estrangulando o outro e não fazendo com que a atividade econômica cresça realmente como deveria crescer, com liberdade. Essa é uma excelente pergunta. O ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a pilha de leis vigentes no Brasil, onde a mais importante é a Constituição, depois vem as leis da portaria do seu prédio, do seu condomínio, então é a hierarquia. E esse compêndio, essa árvore de Natal de leis, lá a estrelinha, a Constituição, tem nela dizendo o seguinte: livre associação partidária, para fins, sejam eles quais forem. Bom, então o que eu acho de muito partido? Em respeito à Constituição, eu acho que tem que ter muito mesmo. Você tem que juntar-se aos seus iguais, com interesses iguais e lutar pela causa partidária, daquela que você toma partido. É justo, é honesto, é legítimo. Isso é uma coisa. Outra coisa é obrigar que você, só sendo filiado a um partido para se candidatar, isso é coisa do coronelismo. É uma herança maldita que nós temos do coronelismo. Porque os coronéis mandam nos partidos. Pra você ter ideia, em 2018 eu quis me filiar pelo Partido da Ecologia Nacional, 51, PEN. A primeira pergunta que o cara me fez, o presidente do partido, eu não falei com ele, falei com o braço direito dele: você tem 50 milhões de reais para pôr na sua campanha? Eu falei: se eu tivesse 50 milhões de reais, eu metia o pé do Brasil e deixava cada um dos seus problemas. Eu tenho aqui um programa de governo, 101 páginas aqui escritas, de como eu vou resolver problemas de todo mundo, até de quem eu não gosto, até de quem é meu adversário político, mas é uma proposta pro Brasil. Agora, botar dinheiro meu nisso, eu acho que você não precisa contar com isso. Moral da história: botaram o Cabo Daciolo no meu lugar para disputar a eleição contra o Bolsonaro. Foi pelo PEN. Pelo PEN. Depois virou o Partido Patriota. E depois eu fui descobrir, perambulando de legenda em legenda, que todos eles querem a mesma coisa: eles alugam a legenda. Eles alugam a legenda. E uma das tretas com o PEN, que inclusive fez com que o Bolsonaro saísse, é que o Bolsonaro queria ser o presidente do PEN. Mas por quê? Ambição, vaidade, para garantir que as regras do jogo não iam mudar depois que ele atraísse uma horda de políticos pela sua legenda. E foi justamente o que aconteceu no PSL para o qual ele foi. Ele também tentou isso com o lá e também foi sem sucesso. Então o jogo político no Brasil se ampara numa lei criada por pessoas que têm interesse que ela seja como está. Então a regra do jogo é essa. Eu tenho um amigo que ele é defensor único da questão da candidatura independente. O Rodrigo Meson estudou comigo na 4ª série, é meu amigo até hoje, e ele, como um bom advogado, professor de direito, luta sozinho junto ao STF
para que isso mude. Mas o que fica para o STF é que esse é um problema que quem tem que resolver é o legislador, como se ele nunca tivesse interferido em nenhuma questão, né? Não tivesse legislado ad hoc em nenhuma causa, certo? Mas nessa em específico ele não quer se envolver. E o Rodrigo luta sozinho por essa causa há anos. Há anos. Eu sou a favor de duas mudanças radicais na reforma política. Eu sei que fazê-la do zero, né, como a gente gostaria, é impossível. Mas o fim do fundo partidário, do fundo eleitoral, é emergente. É um descalabro você gastar 6 bilhões de reais para financiar o interesse de candidato. O agricultor, quando ele quer plantar, ele vende a propriedade dele, da família dele, vende os bens dele, compra um lote de terra, compra os insumos e planta e colhe isso. Por que o político tem que ser diferente? Aqui na sua barbearia, você acorda cedo, botou seus bens em risco para poder pedir financiamento, para manter o negócio girando. Se der ruim, só você vai ficar com prejuízo. A sociedade inteira não precisa pagar essa conta. Então, isso para ser mudado, tem que mudar a lei. E a primeira coisa que a gente devia cobrar dos nossos candidatos a deputado federal é qual é a proposta de reforma política que ele tem debaixo do braço. A gente elege um deputado para criar leis que interessam a todo mundo, né? Não que interessa a um segmento da sociedade, é que interessa para todo mundo. E essa é uma das principais formas do seu deputado federal. E eu, como presidente, se eleito for, vou encaminhar ao Congresso, né, que o presidente pode fazer isso, sugestões de projeto de lei, para que o Congresso aprecie, ou bote na gaveta, né, ou dê andamento nela. Mas a figura do presidente tem muito prestígio e força para fazer com que uma lei dessa saia da gaveta. Essa e muitas outras, né? Eu vou lutar de unhas e dentes para mudar essa realidade. Agora, eu sou apenas um porta-voz da necessidade de mudança. A mudança tem que ser, votou no seu deputado, anote o nome dele. Você não deu um cheque em branco para o seu deputado federal. Você votou nele porque acredita que ele vai construir leis que vão ajudar o presidente a fazer as coisas que precisam ser feitas no seu país. Não é cheque em branco. Mais importante que o seu voto no presidente é o seu voto no deputado federal. É seu voto no senador, que é quem vai chancelar as loucuras do deputado. Eu espero ter respondido. Mais uma? Eu agradeço o seu convite, na verdade, né? O podcast que foi criado agora pelo nosso amigo candidato a presidente Anderson. Foi uma experiência boa e é a primeira de muitas que vem pela frente. Muito obrigado. Obrigado, Anderson, pelo convite, por estarmos juntos aqui na barbearia, um ambiente onde a gente sempre confraterniza, né? Barbearia, desde a obra Cervantes, né, do Don Quixote, sempre foi um espaço usado para debate político sobre futebol e amenidades, pescaria e outras amenidades. O local onde mais se discute política depois do táxi, né, do transporte público, é a barbearia. Eu agradeço o convite e agradeço por você ter aceitado a minha proposta. E convido outros candidatos a virem aqui bater um papo, né, e ajudar a aproximar a realidade política da sociedade, da vida do cidadão comum. Muito obrigado, Lázaro, e sucesso nessa proposta. Obrigado. Agora é editar.